A graça e a paz do Senhor a todos vocês. Para você que não me conhece ainda, sou o presbítero Nivaldo, aqui da Resgate, e eu estou passando aqui hoje, para trazer uma pequena palavra para você a respeito, do ano de 2025. Ou seja, eu montei aqui, queridos, eu fiz aqui um tipo de um tutorialzinho que eu gostaria que você não deixasse de assistir. Não deixe de assistir, é muito interessante, E tudo que eu fiz aqui baseado em experiências minhas mesmo, Então, queria que você fosse conosco até o final aqui, assistisse. Por que eu fiz isso? Porque eu entendo que quando a gente recebeu, o ano passado, 2024, e tem sido assim ao longo dos anos, você recebe como se fosse isso aqui, uma folha em branco, né? Uma agenda que você vai preencher para 2024. E você faz tudo isso, mas só que quando chega no final do ano novamente, você vira a folha e ela está assim, cheia de interrogação. Por que não aconteceu? Por que não deu certo? Por que não fiz? Por que não consegui? E aí eu estava fazendo essas perguntas para mim mesmo. E aí eu percebi o seguinte, queridos. O que não acontece é porque normalmente nós fizemos todas essas coisas, Nós acabamos trabalhando muito a emoção, né? Na hora das festas, na hora daquela dos fogos, nós somos tão emotivos, nós choramos, nós ergamos os braços para os céus, agradecemos a Deus e dissemos: Senhor, esse ano vai ser diferente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Emoção, querido, pura emoção. Nós vivemos muito baseado nas nossas emoções, pouca racionalidade. E o problema é que quando a emoção vai embora, tudo isso vai junto, não fica. Porque não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa buscada em Deus, Então, qual é a minha ideia, querido? Qualquer agenda que você comece do ano que não seja primeiro com Deus, não dá certo, não tem como dar certo, A minha recomendação para você hoje é o seguinte, que você precisa primeiro sentar com Deus, Sentar com o Senhor e pedir ajuda para Ele, para que Ele ajude você a montar uma agenda para 2025, A primeira coisa que você deve entender é o seguinte, se o ano pudesse falar e se você conversasse com ele, a pergunta que ele faria, a pergunta que eu faço a você é o seguinte, o que você espera do ano de 2025? Essa é a pergunta que eu faço para você. Agora imagine o ano perguntando para você, entendendo o seguinte, o que o ano espera de você? O que o ano de 2025 espera de você? Porque normalmente nós achamos que o simples fato na mudança do número 4 para o número 5 vai fazer toda a diferença, vai mudar tudo. Querido, não vai. Não vai. Porque precisa haver algumas decisões e essas decisões não é o ano que vai tomar essas decisões, mas são você. Se você não resolver mudar, querido, o teu comportamento, nada vai mudar. E mudanças são necessárias. Mudanças são necessárias, Então, eu escrevi um tutorialzinho aqui, que eu mesmo criei para mim, que eu quero tentar, pelo menos, colocar em prática esse ano. As pessoas às vezes dizem que eu sou meio cético. Não. É que queridos, eu cometi tanto erros baseado nas emoções que eu estou tentando me livrar disso. Quero ter os pés no chão. Não é que eu não tenha fé, não é que eu não acredito. Não, eu creio sim, eu creio no meu Deus, eu sou um homem de fé. Porém, com racionalidade. Porque hoje é tão comum, queridos, é tão comum você ver pessoas trabalhando a fé do outro na base da emoção, e que fica difícil, Então, às vezes, tem pessoas que são mais frágeis, E elas não entendem. Então, elas chegam num certo período da vida, elas começam a perguntar por que não deu certo. Aí vem as frustrações, E quando a frustração vem, querido, é triste, é lamentável, porque você se sente quase que um perdedor, um derrotado. E Por quê? Porque você não trabalhou com racionalidade. Aliás, Deus gosta de racionalidade, Então, como é que você começa bem? Primeiro você tem que tratar da sua vida espiritual, Mais tempo com Deus. Tirar mais tempo com Deus, dedique mais tempo à oração, mais tempo à leitura bíblica. Isso é necessário, queridos. Comece o ano com esse foco. Tenha um planejamento para o ano, Foco, disciplina. Invista na formação de outros cristãos, que isso é importantíssimo, porque isso faz parte de você. Faz parte do meu currículo cristão formar cristão. Isso faz parte do meu currículo, não é só aquilo que eu quero, mas eu tenho que olhar para isso também.
né? Formar cristão. Ação social, promova a prática do amor ao próximo, né? Em projetos comunitários, isso é muito importante, né? Para que o ano comece bem. E segundo, aqui, a família, relacionamento, restaurar relacionamentos. Mas eu não preciso restaurar, precisa, querido, procura que você vai ver que a família não está, né, naquele padrão de excelência, né? Quantos pais, queridos, eu posso garantir isso para você, quantos pais às vezes ficam desejando receber o abraço de um filho e o filho passa para lá, para cá, mal cumprimenta. E o contrário também é verdadeiro. Quantos filhos hoje esperam receber o abraço de um pai e não recebem, né? Então isso é muito importante, a restauração da família, o valorizar a mesa. Eu sou de uma época em que a minha mãe não permitia que nós comêssemos fora da mesa. Nós tomávamos o café da manhã todos na mesa, almoço todos na mesa, café da tarde todos na mesa, sempre na medida do possível, é claro, e jantar todos na mesa. Ela botava a mesa, nós nos assentávamos e nós só começávamos a comer quando ela sentava. Quando ela sentava na mesa, então todos nós fazíamos as nossas orações, então todos se alimentavam, né? Então a mesa é lugar de comunhão, é um lugar abençoado por Deus. Nós temos que aprender isso, né? Temos que aprender a trabalhar a palavra em família, né? Quantas vezes no mês você senta com a sua esposa ou com o seu filho para ler a Bíblia junto, para orar junto, né? Para discutir a vida espiritual de vocês junto? Quantas vezes você tem feito isso? Queridos, o inimigo tem atacado violentamente as famílias, né? Então a nossa arma é a palavra. A nossa arma é a palavra, e a arma poderosa, digamos de passagem, tá? Essa arma é uma arma poderosíssima, que está à nossa disposição, mas depende da minha atitude. Então não depende do ano mudar ou não, depende da minha atitude. Tenha propósitos, né? Comece o ano com propósito, defina, né, objetivos claros, estabeleça metas específicas, né, para alcançar em 2025, né? Capacitação, invista em você, na sua capacitação. Eu quero ser um cristão melhor. Cara, se você é cristão, você tem que se envolver com aquilo que é cristão, que trabalha no meio cristão. Você tem que ler livros, você tem que buscar ler a Bíblia, você tem que aprender a conhecer Deus, tá? Não de ouvir falar, mas de caminhar com Ele, de ter intimidade com Deus. É isso que nós precisamos, né? Aí sim, quando você criar essas metas, né, criar esses projetos de vida, né, aí vai funcionar. Cuidar da saúde, seu bem-estar também, né? Cuidado físico, cuidar da alimentação. E aqui tem duas coisas que eu falo e eu fico meio preocupado porque eu sou péssimo nisso, meu irmão. Na questão da alimentação, de cuidar da saúde. A minha esposa, ela é extremamente regrada, ela se cuida de tudo certinho, tenta cuidar de mim, mas eu sou rebelde nesse aspecto. E também no planejamento financeiro da casa, né? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, queridos, nós administramos mal aquilo que é bênção do Senhor na nossa vida, né? Deus tem nos dado, nos presenteado com bênçãos e muitas vezes nós não sabemos gerenciar aquilo que Deus deu para nós, né? Eu não sou um perdulário, não sou um cara mau caráter, né? Mas às vezes eu administro mal as minhas finanças e eu só vou conseguir consertar isso a partir do momento que eu admitir isso que eu estou admitindo aqui para vocês, né? Eu tenho deficiência nesses aspectos aqui de alimentação e de administração, né? Então eu preciso trabalhar isso na minha vida e isso começa agora. Agora, nada disso vai acontecer, querido, né? Nada disso vai acontecer, preste bem atenção. Nada disso vai acontecer se você não priorizar primeiro Deus, a palavra de Deus. Preste bem atenção. Nada disso vai acontecer se você não priorizar a palavra de Deus. Mas, Nivaldo, é isso aí, não tem outro caminho. O caminho é você priorizar a palavra de Deus, ter leitura sistemática, criar um plano para ler a Bíblia toda, né, em um ano, ou estudar livros, né, específicos com profundidade. Estudos temáticos, explore temas como santidade, graça, fé ou amor para crescer em compreensão espiritual. Meditação, reserve tempo para refletir profundamente, né, em passagens específicas. Eu vou te dar uma dica aqui para você. Eu tenho aqui, ó, que eu recomendo para você, Café com Deus Pai,
do pastor Júnior Rostirola. Pastor Júnior Rostirola é da igreja, deixa eu ver aqui, onde é que estava aqui, que eu tinha visto aqui? Reviver, a sede ali em Itajaí, né? Então, um livro muito bom mesmo. Ele começa, inclusive, agora, dia 1º de janeiro, ele começa pronto para a maratona. Essa é a primeira página do livro e ele vai terminar dia 31 de janeiro. E aí, é claro que você vai ter os textos bíblicos e você vai ter que ler junto com a Bíblia, né? Eu sempre recomendo isso, que você leia as suas devocionais juntamente com a Bíblia. Depois, eu tenho aqui Extrema Devoção ao Cordeiro. Extrema Devoção ao Cordeiro é do pessoal da Mosaico, né? Da comunidade cristã Mosaico, escrito pelos autores São Kleber dos Santos, Eduardo Nunes Dalzotto, Ian Pogan e Thaís Cunha, né? É também um devocional muito bom, que é preciso também um acompanhamento bíblico, né? Mas é excelente também para você investir agora em 2025. Depois eu tenho aqui, do meu querido pastor Messias Anacleto Rosa, né? Alegria, e tenho Gratidão, 2 livros também que eu recomendo a você que você faça a leitura. Pastor Messias é um ícone do Evangelho, né? Um homem assim que tem uma experiência de vida na palavra muito grande, já está com 80 e poucos anos, mas continua trabalhando. Tenho aqui também um que dispensa comentário, né? Que é o Luciano Subirá, Conhecimento Revelado, que é muito bom também, né? E ainda tenho do Luciano também, que eu estou lendo agora, que é De Todo o Coração. São livros que eu recomendo para você, para 2025, para o seu crescimento, tá bom? Aí depois nós vamos aqui para o Augusto Nicodemos, Combatendo Ameaças na Igreja, aplicações práticas para fortalecer a nossa fé. Eu recomendo a você também. E tem o meu xodó, né, que é a Bíblia 365. A Bíblia 365, ótima. Gente, vocês começam a leitura agora no dia 1º, né, e vai terminar no dia 31 de dezembro de 2025, né? Então, quando chegar no dia 31 de dezembro de 2025, você leu a Bíblia toda. Você começa agora com Gênesis, a primeira leitura vem Gênesis 1, Mateus 1, Salmos 1, né, e Provérbios 1. Então, aqui encerra o primeiro dia. No dia 2 começa com Gênesis 3 e assim vai, né? Ele sempre te dá os textos prontinhos para você fazer a leitura, tá bom? Então, são livros que eu recomendo. E tem ainda o Devocas, uma segunda, segundo o coração de Deus, do pastor Juliano, que vai sair. Então, logo saia, eu passo aqui para você também, tá bom? Então, se você começar a fazer esse investimento em você, na sua vida espiritual, né, você vai estar pronto para enfrentar 2025. Por mais que as pessoas possam dizer que vai ser um ano difícil, queridos, não existe essa questão para nós cristãos, porque nós não pertencemos a esse mundo. Vai ser difícil para quem não conhece Deus, para quem não conhece a força desse Deus. Mas para aqueles que se preparam, né, nós aprendemos a viver, né, em meio à tempestade, em meio a um mundo turbulento, mas sempre sobre a graça e sobre a direção de Deus. Quando você faz isso, quando você investe nessa parte da sua vida, que é a parte espiritual, no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus, queridos, você é um vencedor. Então você vai ter um ano abençoado, né? E lembre-se, não é o ano que vai mudar por causa de você, não. Você é que precisa mudar. As mudanças partem de você, tá? Então você precisa primeiro fazer tudo isso, investir na palavra, né? Investir, priorizar Deus, reforce a sua vida de oração, é muito importante, disciplina diária, né? Disciplina diária. Queridos, as pessoas dizem assim, é difícil, Nivaldo, eu não tenho tempo. Já cansei de falar isso. Você nunca vai encontrar tempo para Deus. Não adianta, você não vai encontrar. Se você não tomar uma posição, se você não se posicionar e você não planejar isso, você não vai conseguir. Eu dou um exemplo da minha esposa, que há muitos anos atrás, ela trabalhava lá em Joinville e ela levantava muito cedo, porque ela começava muito cedo, então mal tinha tempo para tomar café e já sair para o trabalho. Mas ela gostava de fazer as suas devocionais. O que é que ela fez?
ela começou então a levantar, ela tomou essa decisão de levantar meia hora mais cedo, e essa meia hora então ela dedica para o devocional dela, dedica para o Senhor. E ela começou isso, fazer disso uma prática, né? Então até hoje ela levanta cedo na madrugada, faz as suas devocionais, porque foi uma decisão dela, ela decidiu fazer isso. Então, se você não tomar uma decisão, nada vai acontecer. Não espere que os outros tomem decisão por você, é você que tem que tomar a decisão. Né? É você que tem que tomar. Então você precisa, para fazer isso, reforçar a sua vida de oração, trabalhar jejum na sua vida também, jejuar, né? Intercessão, dedique tempo para orar para a sua família, com a sua família, orar pela igreja, orar pela comunidade, pela nação, né? Sai de si mesmo, olhe em volta, tem muita coisa acontecendo, querido. Nós temos algo prometido para essa nação extraordinário com essa geração que está aí hoje. Mas precisamos trabalhar, primeiro, a nossa vida espiritual. Deus está à procura de homens verdadeiros, não homens perfeitos, mas homens obedientes à palavra. É isso que Deus quer. Deus não vai procurar homens perfeitos, porque Ele sabe que não vai encontrar, que a nossa perfeição está em Cristo. Agora, Ele procura homens obedientes à palavra, aqueles que entenderam, que atenderam o seu chamado e que colocaram em prática isso, né? Envolva-se com a comunidade de fé, né? A participação ativa da igreja, isso é muito importante. Esteja mais envolvido com as atividades, com grupos de oração, estudo bíblico, evangelismo. Olha como isso é importante, querido. Comunhão verdadeira, né? Construa relacionamento sincero com outros cristãos para troca de experiência e apoio mútuo. Isso é muito importante. E pratique generosidade, né? Uma das coisas que você precisa, né, que é difícil, que ninguém gosta de que fale, é a questão do dízimos e ofertas, né? Seja fiel, apoie a sua igreja. Você não está apoiando, você não está dando dinheiro para pastor, esquece isso. Você está apoiando a comunidade, a igreja tem despesas, né? E além das despesas normais, tem as pessoas que a igreja precisa apoiar. Ó, esse final de ano agora, por exemplo, nossa igreja lá teve que fazer cesta, né? Levantar cestas para poder dar para as pessoas carentes, né? Isso ninguém não vem, não nasce num pé de árvore. Isso você tem que construir. E isso você faz através dos dízimos e ofertas, né? Então, o que é que Deus faz com você? Deus primeiro te dá e depois ele cobra os 10%. Só que o que é que acontece? Você fica com seus 90% e fica com os 10% que era de Deus também. Você está roubando Deus. Essa que é a realidade, tá bom? Então, aí você quer prosperidade. Como? Né? Não tem como. Então você precisa estabelecer, querido, metas espirituais. Estude a palavra, gaste tempo com a leitura. Gaste. Gente, as pessoas querem crescer na palavra, elas querem crescer no conhecimento, elas querem pregar, mas elas não dão um passo em direção a isso. Né? As coisas não acontecem assim. Deus me tocou e já me deu sabedoria. Não, querido, você tem que fazer a sua parte. Busque a leitura bíblica, busque tirar tempo com Deus, busque orar, né? Busque orar, busque estar a sós com Deus, busque fazer a vontade de Deus, conversar com Deus, né? Eu sempre digo o seguinte, às vezes, querido, fica difícil, a nossa vida é corrida, mas imagine você, eu tenho que ir para Joinville agora, não tem tempo, amém, querido? Então você tem, nessa viagem de Joinville, fora o tempo que você fica parado na fila, né? Olha o tempo que você tem para estar dirigindo e conversando com Deus. Vá conversando com Ele está ali do seu lado, não está? Você não tem a certeza, a convicção de que Deus está com você? Então vá conversando com Ele, vá agradecendo, Senhor, obrigada por essa viagem, obrigada por essa estrada que está boa, perfeita para mim andar. Tenha esse relacionamento íntimo com Deus, converse com Deus, tenha essa prática, pratique isso de conversar com Deus. Sabe, querido, isso é muito importante quando você tem essa prática, esse relacionamento de amizade com Deus, de estar conversando com Ele. Olha quanto era gostoso, né? Quando o Senhor, na viração da tarde, ia conversar com Adão e Eva, né? Ia sentar com ele, bater aquele papo. Olha que coisa maravilhosa que você pode fazer hoje, né? Mas o que é que aconteceu? Quando o pecado entra, a primeira coisa que o pecado fez foi afastá-los de Deus. É isso que o pecado faz. E quando eu começo a justificar a minha falta de tempo, né, eu vou ficar cada vez mais longe, porque eu não vou encontrar esse tempo. Né, porque eu estou falando, essa é a fala do inimigo. Não, você não tem tempo, você está cansado, você precisa descansar. O inimigo vai dizer isso para ti. Você precisa descansar, você precisa parar, você precisa sair com a tua família, você precisa passear. O inimigo vai estar sempre colocando isso para ti. E é verdade, você precisa cuidar de você, cuidar da sua família, mas isso não impede
né, de você estar com Deus, porque cuidar da família precisa primeiro passar pelo cuidado de Deus. Você tem que aprender com Deus como cuidar da tua família, como cuidar de você mesmo. Isso você aprende com Deus. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é um manual para nós, né? Outra coisa é compartilhar a sua fé, né? Seja um evangelista ativo. Fale sobre Cristo no seu dia a dia, né, para as pessoas, testemunhe. Né? Às vezes, querido, um testemunho é de uma fundamental importância na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas foram ganhas através não de pregações, mas de testemunho que ouviram. Ainda há pouco eu conversava aqui com o nosso irmão evangelista José Pacífico e a sua esposa a missionária Rose, e nós estávamos exatamente conversando sobre isso, sobre um homem que passava em frente a uma igreja e ouviu uma palavra. E aquilo ali fez a diferença na vida dele. E muitas pessoas são ganhas através de testemunho. Mas o maior testemunho, querido, o testemunho que me inspira e que inspira as pessoas, é aqueles que você dá com a sua vida, né? Com as suas atitudes, com a sua maneira de ser diante das pessoas. Tá? Esse é o maior testemunho. Sabe, aquele que as pessoas olham para você e têm o desejo de ser igual, têm o desejo de viver como você vive, têm o desejo de conhecer esse Deus, querem ter o prazer de sentir aquilo que você sente desse Deus. Né? Você precisa exalar esse bom perfume de Cristo que a palavra diz que você é. Você precisa dar tempero à vida das pessoas. Olha que coisa extraordinária, o poder extraordinário que você tem na sua mão. Né? Seja um evangelista nato. Não seja igual àqueles que criticam a igreja porque não cresce, como hipócritas que nunca trouxeram uma pessoa para dentro da igreja, nunca evangelizaram a vida, mas querem que a igreja cresça e não perceberam que até hoje nunca trouxeram ninguém, mas vivem cobrando do pastor. Isso é função minha e a função sua. Não é função dos presbíteros, a do presbítero até é, mas não é função do pastor. Né? O pastor está lá, para pastorear as ovelhas que você gerou. Né? Agora entenda uma coisa, você planta, o teu irmão vem, dá uma regada, mas só quem dá o crescimento é Deus. Só quem dá o crescimento é Deus. Não tenta fazer no teu tempo, é Deus quem faz, é o Senhor quem faz, entenda isso, tá? Então, Deus, querido, Ele não está procurando, não vai dizer, mas eu não tenho condições de fazer isso, Nivaldo, ainda tem muita coisa que eu preciso consertar na minha vida. Sim, eu sei disso. Deus também sabe, tanto é verdade que Deus, querido, não procura homens perfeitos. Ele não está à procura de homens perfeitos, que Ele sabe que Ele não vai achar, porque não existe, só quando nós partimos daqui. Mas Ele procura homens obedientes, obedientes à palavra. Não é homens perfeitos que Deus está atrás, mas Ele está atrás de homens obedientes à palavra, aqueles que obedeceram o seu chamado, que obedeceram o falar de Jesus. É isso que Deus está procurando. Mike Bick dizia o seguinte: quando estivermos diante de Deus, não seremos contábeis, não seremos medidos pelo tamanho do nosso ministério, não. Mas seremos medidos pelo tamanho do nosso coração, porque é dali que procede. É dali que procede o amor. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, vocês estão me ouvindo, a minha voz, mas Deus está ouvindo e sondando o meu coração. Ele sabe se aquilo que eu estou falando para vocês aqui, qual a motivação, de onde está partindo. Deus sabe tudo. Fique tranquilo, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Então, a única maneira de você chegar no final desse mês, desse ano agora de 2025, com uma folha, não com aquelas interrogações, né? Mas com ponto final, com positivo, com coisa realizada, é quando você primeiro, se você se dispor a primeiro sentar com Deus e dizer: Senhor, como eu começo, como eu faço, seja aquele que me orienta, seja aquele que vai dirigir, né? Eu sempre digo que quando eu vou fazer o programa aqui, fica fácil quando tem alguém dirigindo, quando você vai fazer uma live, né? Quando alguém está dirigindo, olha a câmera 1, câmera 2, o microfone está assim. Isso facilita a tua vida e facilita muito. É isso que Deus quer fazer contigo. Deus quer ser o teu diretor. Deus quer ser aquele que vai te dando nota. Olha, vai por aqui. Porque Deus sabe o caminho. Ele está de fora olhando. Meu servo é por aqui, né? Vai. Ele fica feliz da vida quando você procura o filho dele. Quando você acha o seu filho, você acha Deus, porque o próprio filho disse: cara, ninguém vem ao Pai a não ser eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai chegar ao Pai, nem em 2024, nem em 2025, 2026, se não for por mim.
Essa é a verdade. Você precisa tomar essa decisão. Essa decisão é sua, queridos. É só sua. Está nas suas mãos, né? Está nas suas mãos tomar essa decisão. Então não esqueça disso, né? Que 2025 seja um ano em que você venha trabalhar a tua vida espiritual e que você venha com certeza priorizar a palavra de Deus. Priorize a palavra de Deus. É a única maneira de dar certo, é a única chance que você tem de fazer a coisa certa é priorizando a palavra de Deus, queridos. Priorizando a palavra de Deus. Isso é o que você precisa fazer ao longo desse ano, entende? Então priorize Deus na sua vida, priorize a palavra de Deus, tenha cuidado, invista na sua vida espiritual, leia, faça devocionais, leia a Bíblia, ore, busque a palavra de Deus, aí sim tudo vai dar certo, tudo vai ser diferente para a sua vida. Então, não esqueça disso, priorize Deus, priorize a palavra, faça devocionais constantes, né? Aí tudo vai ser diferente para a sua vida em 2025. Esse é o meu desejo para você. E agora eu quero te pedir mais uma vez, você que chegou até aqui, não deixe de deixar o seu like, não deixe de nos ajudar, deixando seu comentário também, né? Esse vídeo precisa alcançar mais vidas e eu preciso de você para ser meu parceiro nesse aspecto, né? Você precisa me ajudar a ser meu parceiro nesse aspecto, de me ajudar aqui a estar levando essa palavra. Eu deixo sempre aqui embaixo 3 formas de você me ajudar. Uma delas é esse Pix que você está vendo aqui para ajudar a manter tudo isso aqui que você está vendo que eu estou usando aqui, né? Que tem custo. A outra é você me ajudar se inscrevendo no canal e compartilhando para que essa palavra chegue mais longe, né? E a terceira, que é muito importante, é você orar pelo projeto da Resgate, pelos pastores que trabalham com a gente aqui. De segunda a sexta-feira nós temos o programa Esperança para Continuar, né? Todos os dias ao vivo, a partir das 3 horas até as 16h30. Cada dia tem um pastor diferente, pastores que pregam daqui de Joinville, de São Paulo, lá em Assis. Então sempre tem pessoas trazendo uma palavra de conforto ao teu coração. Ao longo de 2025 será assim como foi em 2024. E hoje sábado nós temos o Vitrolando com o evangelista também José Pacífico. Quero mais uma vez te agradecer por esse tempo aqui. Foi um tempo que não foi perdido, eu tenho certeza disso, mas que você aprenda a começar 2025 na presença do Senhor, convidando o Senhor, convide o Senhor para preencher essa agenda, para você começar o ano com um projeto. Crie um projeto de vida para 2025, né? O que você quer, quais os objetivos que você quer alcançar em 2025, mas faça isso com muita racionalidade. Busque a presença de Deus. Não deixe para fazer isso no dia 21, no dia 31 à meia-noite, né? No meio dos fogos, de músicas, de abraços, de choros. Não faça isso, porque isso tudo aí fica pelo caminho. É isso que tem acontecido. Eu fiz muito isso. Nunca consegui fazer nada, porque quando a emoção acabava, os projetos iam embora junto, né? Mas faça isso com racionalidade. Comece a colocar no papel o projeto que você tem, né? Já comece a projetar pessoas que você quer falar de Jesus esse ano. Já comece a colocar essas pessoas em oração, pedir a Deus que o Espírito Santo vá na frente, já trabalhando a mente e coração dessas pessoas, para que você seja aquele que vá dar frutos. Você é uma semente. Você foi colocado aqui como semente e essa semente ela precisa germinar. Nós precisamos ter ação, querido, concreta de amor. Não adianta você chegar para uma pessoa e dizer para ela, Jesus te ama, mas ela está com fome, ela está necessitada e você passa batido. E às vezes as pessoas nem querem isso, queridos. Eu cometi um erro grave na minha vida, que eu carrego isso na minha vida até hoje. Eu deixei de visitar pessoas, parentes, familiares, filhos, porque eu achava que eu não tinha dinheiro para levar um presente ou coisa parecida. Eles nunca pediram isso. Tudo que eles queriam era um abraço, era uma atenção, e eu nunca fiz. Só que um dia a duplicata chega, e ela chega dolorida, pesada. Você tem que aprender a conviver com isso e administrar isso. Então não deixe para depois. Não deixe para depois. Então invista na sua família, crie um projeto para 2025, né? Mas um projeto sólido, com os pés no chão. Mas nesse projeto, né? Esse projeto precisa ter a assinatura do Senhor. E lembre-se que muitas vezes o Senhor vai dizer para você, não, isso aqui não cabe. Obedeça, porque o Senhor, como eu te falei, Deus não está procurando homens perfeitos, mas Ele está procurando homens obedientes. Se Ele disser não, obedeça, porque Ele sabe qual é o melhor para você. 2025 está começando, novinho em folha,
novinho em folha. Você é quem vai decidir como quer chegar no final dele, tá bom? É você quem vai decidir isso. Então, aproveite. Quando Jesus veio, Jesus ele não deu só, ele disse que era o caminho, a verdade e a vida, né? Ele disse que era o amor e ele praticou isso, né? Jesus sempre que falava em amor, ele mostrava esse amor através de atos, de atitudes, né? Tanto é verdade que ele subiu naquela cruz por amor a mim e a você. Então Jesus ele foi uma demonstração, a vida dele foi vivida em amor, mas um amor prático. Ele praticava isso dia após dia, né? Todos os dias o Senhor dava demonstração disso. Então, nós precisamos aprender a seguir os passos de Jesus, a fazer a vontade do Pai, né? Então, você tem toda a oportunidade, né, de começar esse ano de uma maneira diferente, de uma maneira correta, tendo projeto, fazendo um planejamento, você e Deus, você e seu Deus. É bom, inclusive, sentar com a família, né? Nesse começo de ano agora, sente com a sua esposa, com seus filhos, planeje o ano, né? Às vezes é difícil, mas insista, sente, ore primeiro e sente com a família, né? Converse com eles sobre montar um planejamento familiar para esse ano 2025. Você vai ver como as coisas vão fluir melhor quando você começar a colocar isso em prática. Sente, não é só você não, é você, sua esposa, seus filhos, sente, faça uma agenda, faça um planejamento, né, do ano de 2025, mas sempre sabendo, né, tendo a convicção de que isso só dá certo se o Senhor estiver com vocês, se Ele estiver sentado nessa mesa, nessa reunião, para decidir com vocês e vocês estiver pronto a obedecer, a ouvir e a obedecer ao Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha um 2025 com muita paz. Não esqueça então de deixar aqui o seu like, de deixar aqui a sua inscrição e nos ajude a divulgar esse canal em nome de Jesus. Amém, queridos.